E aí galera, bora continuar aqui com os vídeos. Foi mal, tô ruim ainda da garganta. Então, no vídeo passado eu passei um pouco sobre os usos do Machine Learning. Agora eu vou passar um pouco sobre esse bendito deste Zé Ruela aqui, que é o tal do neurônio, né? Que carambas isso daqui usa? Eu não vou saber explicar muito bem também como funciona a parte de um neurônio comum, porque existem vídeos, etc. Meu Google pode explicar, eu sei mais ou menos como funciona, mas eu não sei exatamente como explicar, tá? Mas esse bendito aqui até que eu sei. Então, o que nós temos aqui? Então, vou colocar aqui algo bem... Veja que é um círculo 100% reto, ok? É 100% reto não, né? 100% perfeito. E dentro desse bendito aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter N entradas. O que seriam as entradas? Seriam, os parâmetros que vão aqui para dentro. Seja 1, seja 2, seja 3, seja 15, seja 1000, sejam vetores dentro deles, então cada um deles é um vetor, tanto faz, ok? Então eu vou ter essa quantidade entrando, então eu estou falando aqui por enquanto de um único neurônio, e aqui dentro ele vai processar duas coisas, a partir do momento que entrou. Ele vai processar o que? Ele vai processar a parte linear. Então ele vai calcular numa função linear mesmo. Podem ser que existam outras, ok? A que eu vou saber explicar por enquanto é essa. Quando eu souber demais, eu vou colocando aqui o vídeo. Beleza? Então aqui dentro eu vou ter a parte linear, então eu vou realmente ter um cálculo dele. Um cálculo linear, não sei se vocês já viram ou sabem o que é o bendito do cálculo linear. O cálculo linear é que vai ter uma reta, ok? Seja lá para baixo, para cima, diagonal do cateto da soma dos quadrados da hipotenusa, ela vai ser reta. Então, por exemplo, uma função linear, poderia chamar f de x, sei lá, 2x mais 1. Então, 2x mais 1 ela é uma função linear. Ok? Então, vai ser calculado aqui dentro a parte linear da função. Lógico que não é este o cálculo, depois eu vou passar o cálculo. E logo depois disso, né, precisamos fazer a parte não linear. Então, o que seria uma função não linear? Uma função sigmoide é uma função não linear. Lógico que uma função sigmoide não tem este desenho, nossa, 100% perfeito, né? Totalmente reto que eu desenho, né? Mas ela tem isso daqui. Então, ele vai aqui de 0 para 1. Aqui vai de 0 para n. Beleza? Vai ser computado aqui a função sigmoide. E dentro dele, depois, né, logo depois dele, eu vou ter a bendita da minha resposta, que é o A. Então, eu computo, eu passo a parte não linear dele, que é para poder computar coisas muito mais interessantes, porque se eu simplesmente computar a parte linear, eu praticamente estou fazendo uma regressão. Então, quando a gente passar a parte programática, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. E logo depois disso, então eu entro na parte não linear e logo depois disso eu tenho uma resposta, eu tenho uma função. Essas são as funções e eu tenho uma resposta em cima disso. Então, veja que aqui neste caso, não sei se vocês já viram falar sobre funções sigmoide, eu vou passar isso mais para frente, não com todos os conceitos matemáticos, mas eu vou falar mais para frente. Aqui eu tenho, por exemplo, um neurônio que faz uma classificação binária. Então eu vou ter um resultado 0 ou 1, ou neste caso eu vou ter uma variante dele, né? Mas eu vou usar aqui mais para frente, eu posso colocar um cálculo se menor que 5 é 0, de 5 para cima é 1, ok? Então, beleza. Então eu tenho uma função que roda linear, o resultado dela vai ser usado na função sigmoide e logo depois disso eu vou ter um determinado resultado. Ok, mas no que cacetes isso é bom? Além da parte de você poder passar esse resultado para frente logo depois de calcular, tem a outra fase que é a fase realmente do aprendizado, que eu simplesmente pego aqui,
não exatamente retorno com esses dados, ok? Que é a parte realmente do aprendizado, que eu vou adaptar, tenho que passar uma determinada função para ele, ele faz a adaptação desses valores. Então, um exemplo bem besta. Vamos considerar que a gente jogue em um outro joguinho que eu não lembro bem de todo nome. Eu vou achar aqui e vou colocar o link para vocês, ok? Então eu tenho aqui para poder acertar a flecha na maçãzinha que está na cabeça do cara, ok? Tem aqui a maçãzinha. E aqui tem um muro. Então, eu jogo a flecha de determinado alcance, determinada força, e estoure cada vez que eu vou passando ele vai se afastando. E cada vez que ele se afasta, você tem que se adaptar àquilo. Então, o que eu quero dizer? Quando você está, sei lá, na distância de 10, então você vai atirar a 10 graus, por exemplo. Então ele vai, você joga e puf, estoura a bendita da maçã. Quando ele se afasta mais, vamos dizer assim, 20, então você tem que atirar, sei lá, tipo a 20 graus. Ok? Quando ele chega a 30, então você tem que atirar, sei lá, 45 graus. Quando ele tiver a 40, você tem que atirar com uma determinada força e assim por diante. Veja que você tem uma adaptação. E na maioria das vezes, isso acontece também comigo, então vai acontecer o quê? Você atira e esse bendito, puf, você acerta a flecha aqui. Ai, você puxa com uma determinada força e puf, acertou aqui. Então beleza, eu tenho que diminuir esse ângulo. Aí puf, acerta aqui. Aí tá, acertou. Afasta. Ele vai vir mais para trás e aí você tem que tentar acertar tudo de novo. Veja que essa adaptação que a gente vai fazendo, tanto do ângulo quanto da força no jogo, é o que o algoritmo aqui também pode fazer. Então ele vai se adaptando a determinada função. Ele vai adaptando os valores, os pesos que estão aqui dentro da parte linear para poder chegar ao resultado correto ou pelo menos o resultado aproximado. E quando a gente entra na parte de deep, né? Então, o que seria esse bendito desse deep learning? Né? Então, quando nós temos, por enquanto aqui nesse exemplo, nós temos simplesmente só um neurônio. Mas, quando nós temos N neurônios, então nós estamos falando sobre outras camadas aqui dentro, e assim por diante, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e cada um, e todos eles se alimentando, ok? Então não vou desenhar tudo, blá, 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 blá. Todo mundo se liga entre eles, certo? Então, seguindo para frente, pelo menos por enquanto. Quanto mais camadas você tem, quanto mais camadas ocultas você tiver, se o linguajar não está muito claro, mais para frente eu vou passar só sobre isso, vou entrar mais em detalhes, aqui é só um overview. Então, quanto mais camadas eu tenho, mais profunda isso se torna. Então, de acordo até mesmo com o professor Eng, dos vídeos de Machine Learning do Coursera, a parte do deep, não é o deep. Então, a parte do deep é muito mais algo comercial, é mais para poder significar que você tem N camadas ocultas de neurônios, um ligados com o outro, computando todos esses valores. Ok? Então, tá difícil. Também para mim foi difícil pra cacete no começo. Mas eu tô aqui para tentar explicar e transformar esse conteúdo mais fácil. Pode ser agora, o que vocês estão batendo o olho não é tão fácil. O conteúdo é difícil, fato. Mas nada que um pouco de perseverança não ajude. Beleza, galerinha? Nos próximos vídeos eu continuo com esse bendito desse assunto. Até mais!